sejam bem-vindos ao Abre a Janela. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito polêmico que todo mundo pergunta pra gente, que é como morar no Japão sem saber falar japonês, como estudar, trabalhar, viver e fazer todas as coisas aqui. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, aproveita, deixa o seu like e bora com a gente. Então vamos direto aí pro assunto. Como que você tem se virado, dona Larissa, nesses dias aí, aqui no Japão, sem saber falar o idioma? Uma das minhas maiores dificuldades é justamente a parte de saúde. Uma vez eu fui no dentista e me incomodou muito, porque a gente ficou ali parado um tempão e ele queria explicar pra mim que eu ia precisar de anestesia. E aí, tipo, a minha cunhada geralmente vai comigo, ela sabe falar mais ou menos japonês, mas é lógico que é bem mais ou menos, né? Ela não tem uma base, assim, de saber falar muito bem o idioma. No geral, a gente acaba usando muito o Google Tradutor. A gente sempre falou isso aqui pra vocês. Mas em situações como, por exemplo, como de médico, como de outros fatores que a gente precisa realmente de um tradutor. Geralmente, alguns lugares têm. Por exemplo, aqui na prefeitura de Rito, na quarta-feira, que é inclusive hoje, a partir da 1h da tarde, a gente tem um tradutor em português. Então, se você for lá, você consegue resolver os seus problemas já com o tradutor. Por exemplo, na operadora de telefone que a gente contratou, também tem um tradutor. Ele fala português, então a gente já vai lá, já porque sabe que ele tá lá. E ele já é um funcionário também, né? E daí, muitos casos, muitas clínicas, eles acabam contratando pessoas que são bilíngues, às vezes trilíngues, para que possa ajudar na tradução e para que eles não deixem, porque no caso de uma saúde, no caso a Larissa, ela foi no dentista e ela não conseguia entender perfeitamente, mas ela já foi em consultório médico que a pessoa, ela conseguia, ela tinha um tradutor. E dessa maneira ficou mais facilitada a conversa. Com certeza. Mas mesmo assim, no caso assim do médico, o que acontece? Ele acaba, porque quando você vai no médico, é um negócio mais íntimo, né? Às vezes é um problema que você tem de saúde que você não quer ficar assim. E você, é uma coisa entre você e paciente médico, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas toda vez que eu ia no médico, eu falava assim, eu vou falar tudo pra ele, né? Tudo que eu tô sentindo. Aí você sai do médico e fala assim, putz, esqueci de falar tal coisa. Isso sempre acontece comigo. E aqui não é diferente, só que aqui ainda tem a limitação da língua. Então, quando eu entro, por exemplo, no consultório, que eu já fui aqui no ginecologista, que tinha tradutor. Então, eu sempre vou no mesmo lugar, porque eu sei que tem uma moça que faz a tradução. E é assim, ó, geralmente. Não sei se todos os médicos são assim, mas o que eu fui é desse jeito. Depois que você entra lá, tá lá sentadinho pra fazer as perguntas, você pergunta, aí a Tsuya traduz, aí ele fala pra ela. Aí enquanto ele traduz pra ela, ele vai atender outra pessoa. Porque atrás da salinha do médico tem um corredor e eles vão andando por ali. Então se precisar fazer exame, se precisar pegar alguma coisa, eles sempre fazem por ali. E aí eu sinto que parece que ele perde um pouco a linha de raciocínio. E eu também perco porque, tipo, a gente tem que esperar ele voltar pra perguntar. E aí eu não sei se a mocinha tá lembrando de perguntar tudo que eu tinha pra perguntar pro médico. Então tem essa limitação. Quando eu fui no dentista, por exemplo, a gente foi com uma amiga, né, que a gente ia fazer a ligação. E no momento que eu fiz a ligação, ele caiu o WhatsApp. E eu tava com a Dani, que não sabe falar tão bem assim, né, japonês, mas ela se vira muito mais que a gente. Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. E assim, a hora que a gente tava ali, o dentista teve que, tipo, ficar parado, porque ele não podia agir se ele não tivesse a minha permissão pra eu falar que eu aceitava anestesia. Então ele ficou sentado, a enfermeira ficou ali parada olhando pra gente, porque eles têm um auxiliar aqui, né? Você nunca vai no dentista e é uma pessoa só, sempre tem duas pessoas mexendo sua boca. Ou no médico. Ou no médico, sempre tem duas pessoas, nunca é um só. E aí a gente ficou ali parado assim, esperando. Eu falei pra ela, vamos procurar qual que é o termo que a gente usa pra anestesia. E a gente procurou anestesia
né, no Google. Aí eu falei pra ele, vai ter anestesia? Perguntei. Ele falou, sim, fez assim, né? Aí eles começaram a se movimentar, quer dizer, enquanto eu não autorizasse realmente que ele pudesse colocar anestesia em mim, ele não podia fazer nada, ele estava travado. Então são algumas situações que acabam incomodando, mas uma coisa que é legal é que realmente você tem muitas pessoas que fazem tradução. Então a gente acaba contratando as pessoas para ir no lugar com a gente. Por exemplo, a gente vai precisar renovar o visto. Então a gente contrata uma pessoa para ir com a gente. A gente vai precisar tirar carta. A gente contrata um tradutor para ir com a gente. E tem muitas pessoas. Logo que você chega, a pessoa mesmo da empreiteira ou o tantocha, ele já vai falar para você, ó, tal pessoa faz tradução, tal pessoa faz tradução. Ou você vai conhecendo assim e já vai descobrindo quem faz. Eu pesquiso também no Instagram, às vezes, se precisa. E também, às vezes até mesmo o tantocha, ele acaba podendo ir junto com você e ele acaba fazendo a tradução. Eu já tive que ir no médico uma vez aqui por conta da minha coluna, que ele deu ruim e foi bem no comecinho, quando eu cheguei. E o tantocha, ele foi comigo, ele que fez a tradução, ele que me acompanhou, ele que fez todo o processo, né? E dependendo do caso, o que você tem que pensar? Que quando você for levar o tradutor ou alguém, você vai ter que gastar dinheiro. Você vai ter que ter alguma pessoa que fale, a não ser que você seja amigo da pessoa. E a pessoa vai, sei lá, passeando com você ou vai fazer um favor para você e acaba fazendo o tsuyako, que é a tradução. Por exemplo, quando a gente foi tirar carta, as primeiras vezes a gente levou a Anne, né? Porque precisava da entrevista, falar e tal. Mas nas outras a gente acabou indo com a Dani mesmo. Ela já ia me levar para o lugar, então ela acabou fazendo a tradução. É lógico que a gente acaba não entendendo tudo, mas dá para se virar. Por conta desses desafios, né, que a gente acaba encontrando mais dificuldade e acaba gastando até mais. Um dos motivos de eu gostar de usar Android e não iPhone, desde que eu comprei, não sei se vocês sabem, mas eu comprei um iPhone e o Fá comprou um Android top de linha. Os dois são top de linha e eu ainda prefiro o Android. Por quê? Uma das coisas que mexe comigo justamente é você poder utilizar duas contas de países diferentes. Então eu faço... Para baixar os aplicativos do Japão, eu posso usar o Android, mas eu não posso usar o iPhone. O meu do iPhone está com a conta do Brasil. Eu tenho assinaturas no iPhone que são do Brasil. Então eu não consigo fazer essa troca. Para eu trocar, para baixar aplicativos aqui do Japão, eu preciso cancelar todas as minhas assinaturas. E por isso eu gosto mais do Android. Porque ele permite que você faça isso simultaneamente. Então você só clica lá na Play Store e troca. Aí eu fui no Combini um dia e eu fui usar o PayPay. Só que ele fica no meu celular Samsung, o antigo. E eu acabo levando ele, só que ele não tá com chip. Então, tipo, ele não tem internet. E demorou pra conectar. Quando eu fui passar, a moça do Combini passou no PayPay, só que ele não rodou por causa do Wi-Fi, que tava demorando. Aí... Depois, quando eu cheguei no carro, ele caiu. E eu tinha pago no dinheiro pra ela. Só que eu tava sozinha. Não tinha ninguém que fazia a tradução. Como é que eu ia explicar pra moça que eu paguei 2 vezes a mesma coisa? Cara, e ficou por isso mesmo. Eu acabei pagando 2 vezes a mesma conta no Combini porque eu não sabia falar com ela. Sim. E assim, no caso assim, do dia a dia, o mercado, essas coisas, você já sofre. No caso, eu com o meu trabalho, por exemplo, eu trabalho em fábrica. Os japoneses, eles trabalham na fábrica também. E isso daí ele acaba se tornando um verdadeiro desafio, porque eu, como eu estou trabalhando direto com brasileiros, ainda não tenho essa dificuldade. Mas quando a gente se trata assim, vai comunicar alguma coisa com o japonês que está do nosso lado e a gente não sabe falar o idioma, acaba sendo bem desafiador para a gente. Então é importante a gente treinar um pouquinho o idioma e no dia a dia a gente pode perceber que as crianças, por exemplo, quando elas vão para a escola, elas conseguem falar o idioma melhor, não só porque elas são mais novinhas, mas também é porque elas estão direto em contato com o japonês. Elas são obrigadas, elas não têm saída. Ou elas entendem e falam japonês, ou elas não se comunicam, ou elas não entendem.
Agora eu no meu trabalho, eu como convivo muito com brasileiro lá, eu não acabo desenvolvendo tanto o japonês. E isso daí ele acaba se tornando bem desafiador para mim, né? E daí a gente acaba não evoluindo tanto no idioma. E no meu caso, eu já sei, por exemplo, inclusive, a receber pacotes da Amazon. Por quê? Porque eu sempre faço isso. Então eu sei falar com o entregador, eu sei o que precisa falar, eu sei entender o que ele está dizendo, porque é cotidiano. Então tudo aquilo que você faz várias vezes, que você pratica, que está na sua rotina, você acaba executando melhor, né? Esse idioma. É importante que você pratique todos os dias. E a gente quer saber de vocês. Quais desafios vocês enfrentam não sabendo falar a língua em outro país? Quais são as maiores dificuldades que vocês já passaram? E se vocês se identificam com alguma dessas dificuldades que a gente falou aqui? E se tem uma dica que a gente pode dar para vocês, é para vocês estudarem para vir aqui para o Japão. E treina, porque o dia a dia ele vai fazer com que você melhore. Eu vejo que hoje eu entendo mais. Falar é difícil, porque a mente ainda não associa direito. Mas daí falar ele se torna desafiador. Mas entender muita coisa, e os japoneses, eles ajudam muito nisso. Porque eles fazem gestos para que a gente compreenda. Eles são muito solícitos, eles tentam ser compreendidos, eles tentam te compreender. Então, eles entendem que você não sabe falar a língua. Ainda mais se você for, assim, totalmente diferente, né? Tipo eu, que não tenho nada de japonesa. Mas até eles identificam quem é estrangeiro. Também, mas uma coisa que a mãe do Fabrício falou pra gente que realmente foi uma dor que ela sentiu, é que ela tinha muito rostinho de japonesa. Ela é filha de japonês mesmo, né? Então, eles ficavam um pouco bravos com ela porque pensavam, nossa, você é japonesa, você não tá entendendo o que tá escrito? Então, aí foi mais complicado para ela nesse sentido. Então, se você tem muita cara de japonês, talvez você sinta um pouco de preconceito da parte deles nesse sentido. Mas não é impossível e a gente vê muitos brasileiros fazendo isso, vindo para cá sem saber falar nada de japonês. E é muito comum isso aqui. Por isso que os próprios estabelecimentos, eles já têm pessoas fazendo as traduções, tem cardápios que às vezes a gente entra e tem coisas em português, então tem muitas facilidades, tá? E principalmente para quem fala português. Agora, se você fala inglês, é mais difícil. Verdade, porque se você for tentar falar inglês, não é todo lugar que tipo, tem um tradutor, tem alguma coisa assim. E também o desafiador disso é porque o inglês do japonês, ele é muito diferente. Então você não vai acabar. Eu entendo bastante inglês. E cara, quando eles falam em inglês ou tentam falar comigo em inglês, é difícil você pegar e associar. Falar, ele tá querendo dizer essa outra palavra. É muito difícil. Outro dia foi um rapaz lá, bateu na porta de casa. Acho que eles estavam oferecendo algum produto, alguma coisa assim. E aí eu falando pra ele, que Nihongo wa karanai, né, que eu não sei falar japonês. E aí ele começou a tentar falar inglês comigo. Só que o inglês dele não é entendível. É totalmente diferente do inglês normal. Então fica mais confuso. É mais fácil tentar entender japonês do que o inglês deles. É muito confuso. E assim, desafiador também, a Larissa ela deu exemplo da minha mãe. Mas o meu pai, por exemplo, cara, ele não sabia nada de japonês. E acho que essa época que a gente vive, a gente fica muito em cima da tecnologia que está a nosso favor. Ele facilita de um ponto, mas ele ajuda a gente a não evoluir em outro ponto. Porque a gente fica acomodado de que qualquer coisa eu uso o Google Tradutor. E aqui para ler, eu coloco isso daqui. Meu pai, na época que ele veio, ele não sabia falar nada, não tinha as tecnologias que a gente tem hoje, muito distante disso. E ele fala e entende super bem. Sim. Ele ficou aqui bastante tempo, mas desde a primeira vez que ele veio, quando ele voltou, que ele ficou 2 anos aqui, ele voltou uma outra pessoa, porque ele entendia bastante, porque a minha avó, ela sempre falou muito de japonês. E ela foi testar o meu pai, e o meu pai respondia a ela em japonês as coisas, conversava. E cara, é incrível, a gente já tá aqui há quase 1 ano, se minha avó falasse comigo hoje, ela já faleceu já, né?
Mas se ela falasse comigo da mesma maneira que ela falava com meu pai, eu ia falar assim, meu Deus, que vergonha, né? E assim, meu pai, ele foi menos estudado, foi menos instruído, mas na prática, na vivência aqui, cara, ele se pôs na linha de frente, não ficou dependendo de nada, somente dele mesmo, mas acabou se virando muito bem mesmo. Então é um desafio pra gente começar a estudar e colocar mais assim à frente. Estudar você já tá fazendo, eu que não tô estudando, porque eu acabo trabalhando em casa, então eu acabo não praticando tanto. Ele ainda já entende alguns kanjis, ele já vê algumas coisas e já entende, porque pratica mais do que eu, né? Tá em contato mais com os japoneses do que eu. Mas a gente vai tentar estudar, vai Mas aumentar. não é desculpa, então a gente vai começar Não, a gente a não vai praticar tentar, mais. a gente vai praticar mais, a gente vai vai praticar. estudar mais, porque realmente é algo que precisa, é muito importante você saber falar a língua. Vai abrir muitas portas. Então, se você gostou desse vídeo, é só você se inscrever no canal, ativar a sinetinha de notificações para não perder nenhum vídeo como esse. E vem ver o Japão através da nossa janela. Bye, bye! Até o próximo vídeo!